Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Estava aqui vendo o vídeo do Carlos Reinar sobre oração e aconteceu novamente. Eu ia pregar um texto e eu vou pregar outro. Deus mandou mudar, que é o que eu vou ler agora. Só que antes de eu ler o trecho que eu irei pregar, eu vou estar avisando que daqui a pouco, dentro de algumas horas, terá quadro novo. Terá matéria nova no quadro A Hora do Elogio, onde irei falar sobre o André Valadão. E logo depois terá um vídeo do Indignação, onde irei falar sobre o Padre Fábio de Mello. Não perca que essas matérias serão imperdíveis. Daqui a pouco. A palavra de Deus diz, em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Naqueles dias, adoeceu o rei Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, aquele profeta messiânico, é o mesmo, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quem disse que homem não chora, hein? Homem não chora? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Sucedeu, pois, não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti, e esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Bom, passagem conhecida. A Bíblia registra que o rei Ezequias era um rei que era agradável aos olhos do Senhor. Era um bom rei. Era um rei de oração. Gostava de falar com Deus. Só que aí, teve um certo dia que Ezequias ficou doente. E aí, o profeta Isaías se aproximou do palácio e lançou uma profecia a Ezequias, dizendo: Coloca a tua carne em ordem, Ezequias, que você irá morrer. E aí, quando Ezequias ouviu essas palavras, imagino eu, que ele se indignou. Ele não gostou dessa palavra. E aí, ele começou a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho sido correto. Eu tenho feito o que era reto aos teus olhos. Não é justo que agora o Senhor me leve. E a palavra diz
que ele chorou amargamente, muito. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. E quando Isaías estava ainda no pátio do palácio, o Senhor fala para Ezequias dizendo: Isaías, volta lá e diz ao meu servo que ainda viverá por 15 anos. E eu sararei a dor do teu servo. E foi o que aconteceu. Isaías, que também era servo de Deus, obedeceu. Ele disse exatamente o que o Senhor mandou dizer a ele. E Ezequias viveu por mais 15 anos e foi curado dessa enfermidade de morte. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é a respeito do colocar a tua casa em ordem. E também, eu vou falar aqui sobre 2 assuntos. Primeiro, colocar a casa em ordem. E segundo, ter uma vida constante de oração. E aí, amados? Você tem colocado a tua vida em oração? Quando Deus te chama de madrugada para você falar com Ele, você acorda e fala com Ele? Ou você ignora, finge que não é Deus que está falando e você torna a dormir? Qual tem sido a sua vida de oração com Deus? Se é que você tem orado. Porque orar é falar com Deus e depois deixar Deus falar com você. Isso é oração. Quando você só ora, diz amém e não deixa Deus falar contigo, não é oração. Não. Oração é diálogo. Oração não é monólogo. E muitos têm feito monólogos com Deus. Quer falar, quer pedir, quer clamar, quer fazer isso, falar. Mas na hora que Deus vai falar contigo, você levanta e vai embora. Amados, é tempo de buscar a face de Deus. Se Ezequias não tivesse uma vida de oração, amados, talvez essa profecia de Isaías cumprisse na primeira vez. Ezequias morreria. Ele até colocaria a casa em ordem. Mas aí a palavra diz que Ezequias chorou. E aí eu ouço por aí um monte de gente falando: homem não chora. Se Ezequias não tivesse chorado amargamente, porque o choro que Deus ouve é o choro amargo, é o choro que dói na alma. Chorar amargamente é chorar de alma, viu? É um choro que parte do coração, é um choro que parte do interior. E foi esse choro que Ezequias chorou, e Deus ouviu tanto a oração como também do choro. Esse é o primeiro ponto. Vida de oração. Eu e você precisamos ter. Aí veio a segunda coisa: colocar em ordem. Colocar a sua casa em ordem. Aí eu te pergunto: você tem colocado essa casa em ordem? Que casa você acha que eu estou me referindo? É a tua casa que você mora? Não. Pode incluir também. Mas aqui no texto
Está se referindo à casa espiritual. Claro que se refere também ao palácio. Ezequias era rei. Mas aqui também quer dizer colocar a casa em ordem, dar os últimos conselhos, dar as últimas ordens aos seus súditos. Mas aqui, agora eu quero falar num sentido espiritual. Só um minuto. Colocar a casa em ordem é santificar as nossas vestes. É nos preparar para a vinda do Senhor. É nos preparar aqui na terra para viver uma vida de consagração a Deus. É experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua própria vida. E aí eu te pergunto, Corpo de Cristo e galera do YouTube, agora eu vou reformular a pergunta para a sua reflexão. Você tem colocado a sua casa espiritual em ordem? Pensa aí. Reflita. Analise a tua vida. Desde quando você aceitou Jesus até agora? Você tem colocado a tua casa espiritual em ordem? Você tem estado sempre disposto a fazer a vontade de Deus para a sua vida? Ezequias estava. E no momento que o profeta Isaías disse, você vai morrer, a sorte de Isaías, ou de Ezequias, do rei Ezequias, é que ele tinha vida consagrada no altar, mesmo ele sendo rei. Porque, se eu não me engano, o pai de Ezequias era um rei perverso, idólatra. Só que Ezequias era um rei que servia a Deus, temente a Deus. Se você não tem sido temente a Deus, amados, é bom você ser. É bom você colocar a sua casa em ordem, enquanto ainda há oportunidade de salvação e de vida eterna. Porque, como eu tenho ministrado nas mensagens, Jesus está voltando. E aí eu te faço uma outra pergunta. No seu leito de dor, de morte, você vai agir como Ezequias? Você vai lembrar da sua comunhão com Deus? Ou você vai murmurar, reclamar? Essa é a sua decisão, amados. Mas eu te aconselho, coloque a sua vida espiritual em ordem, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.